por algum acaso, algum momento da vida, mesmo você sendo casado ou casada, você já se sentiu sozinho, desalentado? Ou não? Vamos estar falando sobre isso agora nesse vídeo. Isso aí. Tá bom? Olá para você que segue o Casal DC, tudo bem com você? Esperamos que sim. Nós esperamos que sim. Isso. E o Daniel e ela, A Cidinha. por isso que o nome do casal é Casal. DC. Daniel e Cidinha. Eu quero dizer para vocês que, por incrível que pareça, parece clichê o que nós vamos falar agora, o que eu vou falar agora, mas, olha, tá um tempo friozinho. Começou, agora sim, pessoal, começou o frio aqui no Rio Grande do Sul. Jaquetinha dele, ó. Tô aqui na minha jaquetinha, ela também tá bem agasalhada. Olha, solzinho. Estamos com o lençolzinho aqui. E eu estava pensando a importância do homem casado ou da mulher casada se sentir que faz parte do relacionamento. Porque, como diz a Bíblia, a gente se torna uma só carne, mas cada um tem a sua personalidade. Não é porque ela é casada comigo, eu sou casado com ela, que agora ela vai negar a personalidade dela e eu vou negar a minha personalidade. Isso são coisas que a gente junta um com o outro, mas eu continuo tendo os meus desafios diários e ela continua tendo os desafios diários dela. E naquilo que eu talvez esteja desanimado, fraquejado, ou, sabe, desalentado, que o ser humano isso é natural, a pessoa viver desalentada. É nessa hora que eu conto com a esposa e ela conta comigo também, né, esposa? Quando um tiver de cabisbaixo, quando tiver triste, o outro tá ali para apoiar, né? Tá ali para ajudar. Quando um se sente meio fraco, né? O outro tá forte. Quando um se sente meio seguro, o outro já é mais seguro de si, já, né, tá ali para apoiar. Sim, né? para Tá ser um junto amparo. os dois. Isso. É muito bom, né? A pessoa ter um relacionamento assim, tanto namorado também, né? Com a namorada. É bom a pessoa ter esse contato, ter essa visão, né? De um ajudar o outro, de um estar ali, de um ser parceiro do outro. Porque é muito importante. Às vezes você tá, tipo assim, às vezes você tá muito angustiado com alguma coisa, né? E o outro estando do teu lado, tu podendo, como é que se fala? Tu podendo contar com ele, né? Contar com a pessoa, eu tô precisando disso, tá faltando isso no nosso relacionamento, assim. E o outro poder entender, né? Não esconder, porque tem muitas vezes que a pessoa esconde, tem muitas vezes que a pessoa se priva daquele que ela tem vontade de falar, que às vezes tem medo. E não, a pessoa tem que se abrir, né? O outro tem que ser mais assim, como é que fala, Daniel? Maleável. Tem que ser mais maleável. Para entender, para ouvir. Isso, tem que entender o outro, né? Um entender o outro para a vida dos dois ser boa. Ser uma vida Mais completo. mais completa o casal. E eu quero dizer para você que isso como é que se diz? É comprovado mesmo. A gente já falou em outros vídeos, inclusive maratona nossos vídeos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe e vá maratonando os outros vídeos. O canal é novo, a gente está engatinhando agora, mas eu sei que o conteúdo, por mais simples que possa parecer, vai agregar valor para a sua vida, para o seu relacionamento. Só que é notado e estudos comprovam que o relacionamento que não tem comunicação, ele é um relacionamento que tende a, sabe, se destiorar pelo caminho. Se você não sabe o que é a palavra destiorar, é desgastar pelo caminho. A gente é maranhense, tem algumas palavras que o pessoal não entende. Então a comunicação, ela é algo muito importante. Porque, como eu disse para você, a gente é ser humano, ela é ser humana, e a pior coisa é quando o homem ou a mulher se comporta como um super ser humano que pensa que não vai precisar de ajuda de ninguém. E às vezes morre aos poucos, passa por problema, por dificuldade. Principalmente quando o casal, gente, se muda para um estado muito longe, para uma cultura diferente. O parente que o homem tem, que a mulher tem, é um ao outro. São os filhos e às vezes sente falta da comida do estado. Às vezes você não acha as comidas que você gosta, que você ama, mas
Se você estiver do lado da sua esposa e ela fazer uma comida mais ou menos parecida, aí já ameniza. Ou então, se a esposa sente falta do estado, da cidade, mas estando com o seu esposo, os dois conversando de vez em quando, isso dá muito certo. O que não pode é o casal não ter sintonia, sabe? O casal tem que ter a sintonia, tem que ter aquela química, os dois. Não é só para viver suportando um ao outro. Não, mas é no dia a dia, os dois estarem conversando, estar na hora do almoço, estar junto um perto do outro, na hora da janta. Na hora do café da manhã. Café da manhã. Sim, é porque assim, sabe? Ela tem as lidas diárias dela, eu também tenho as minhas, então às vezes a gente está longe um do outro durante o dia. E o lar da gente, a cama, o colchão, ou por que não dizer o leito da gente, é o checkmate final depois de um dia de lutas, um dia de trabalho, um dia de distanciamento. E lá não é lugar para briga, não é lugar para você ver se degradando com a esposa, né, Cida? E nem a esposa com a esposa, mas um lugar dos dois se conversarem, namorar, né? Um lugar bom. Sim, pessoal, agora imagina um tempo no frio desse aí, né? Ai, que é melhor ainda. Um coladinho no outro. Esse friozinho fica quentinho. Então assim, a gente tá tendo uma conversa franca com você, sabe? A pior coisa que tem é um casal que não tem sintonia um com o outro, que vive apenas se suportando dentro de casa, às vezes para dar uma satisfação para a sociedade, sabe? Dar uma satisfação para os filhos, para a família, para os pais, para os sogros. Isso não é bom. E por isso que a gente fala para você que nos assiste, para você procurar o máximo possível essa identidade com seu esposo, com a sua esposa, vocês realmente serem uma só carne para estar os dois juntos. Sabe? Nesse sentido eu não tenho o que reclamar não. Sou muito abençoado. O problema da gente, e eu me incluo no meio disso, é que às vezes a gente pensa que isso é abençoado, isso é próspero quando a gente tem uma casa boa, tem um carro zerado na garagem, dinheiro na conta. Só que tem muitas pessoas que têm isso, mas dentro de casa, infelizmente, não tem a paz que o casal tanto precisa, né? Certo que o dinheiro é bom, muito bom. Vou dizer Sim, certo, não, muito bom, nós não estamos fazendo apologia à pobreza, né, Cida? não, sobre isso aí não. É sobre a convivência dos dois, né? Porque muitas vezes tu tem dinheiro, tem tudo, mas o que tu queria mesmo dentro de casa era o carinho, era o respeito, né, do esposo, da esposa, o respeito dos filhos. Tem muita gente que não tem isso. Tem o dinheiro, mas não tem isso. Isso é a maior riqueza que tem. Certo? O dinheiro é bom, como eu falei pra vocês. E é o que a gente corre atrás, né? Que o certo é ele correr atrás da gente, mas a gente tem que correr, por enquanto a gente tá correndo atrás dele. Mas depois ele vai correr atrás de nós, fé em Deus. Em nome de Jesus. Porque pra gente poder sair, né? Poder levar os filhos vamos ali numa sorveteria, viajar. Vamos viajar, pra isso. Ajudar alguém, abençoar a vida de alguém. Isso, ajudar quem precisa, né? Pra isso é muito bom. Mas dentro da tua casa, dentro do teu quarto, é você e o teu marido, ali uma vida abençoada os dois. Sim. Porque não tem uma coisa melhor, porque fora, muitas vezes fora, tu vê tanto o homem quanto a mulher, vê, escuta histórias, aí tu já fica imaginando, nossa, mas aí tu vê que em casa tu não passa, tu não precisa passar por isso. Porque dentro de casa tu tem a paz. Tá entendendo? Não tem briga, tu tem a paz dentro de casa, com teu marido, com teus filhos. Né? E eu digo isso, eu digo isso por mim, né? Porque graças a Deus a gente não discute, não tem discussão. Se alguma coisa que ele falou, ou que eu falei magoou ele, ou que ele me magoou, a gente conversa um com o outro. Ó, Daniel, eu não gostei, tu falou isso, da mesma forma é ele, eu não gostei, tu falou isso. Mas daí a gente tá brigando, tá discutindo, afinal. Eu às vezes com minha carinha meio ruim, aí rapidinho ele conserta. Pois é, gente, é porque isso é natural. Isso é natural. Isso é natural, porque o ser humano, nem todo dia a gente tá bem, às vezes tá, outro dia mesmo eu passei um dia meio ruim, muito gripado, principalmente nessa variação de tempo. Então a gente não tá 24 horas sorrindo, não, mas isso é coisa que vem e passa. O que nós estamos falando aqui é daquele problema que corrói o relacionamento, né, Cida? Isso é. A falta de empatia, a falta de entrosamento, a falta de química, a falta de amor.
Porque aí as pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês, a mídia passa o amor para as pessoas de uma forma muito deturpada, de uma forma muito perfeita. E não é, o amor não é igual é demonstrado nas novelas nem em Hollywood, gente. O negócio é mais real, sabe? Ele é mais vivido, ele é mais prático, ele não é simplesmente uma fantasia. E por isso que muitos casais vivem, às vezes, só se suportando dentro de casa, porque eles vão com uma expectativa tão grande, dizer, ah, mas por que não é igual o amor da novela lá, do filme? A novela é uma coisa, É, é ficção, né? sim. Na realidade é outra, porque na realidade o amor, ele é respeito, ele é cumplicidade, ele é carinho, Atitude. ele é atitude, sim. Né? Ele é demonstração, você demonstrar com alguma coisa que você faça. O amor, ele é isso, ele não só, te amo, não, o amor não é assim. O amor é uma forma de carinho, uma forma que você fala uma coisa para outra pessoa, que a outra pessoa gosta, é isso que é o amor. Mas infelizmente nem todo mundo entende. Sim, e é por isso que eu digo que às vezes é uma falta de... Às vezes também, gente, não é nem tão falta de comunicação agora, né, Cidinha? Foi falta de um ensinamento no começo, né? Foi uma falta de ensinamento no começo. Eu vou até deixar indicado um livro para você, se você quiser comprar, vou deixar um link aí embaixo. O nome do livro é Ato Conjugal. É bom para quem já está noivo e é bom também para quem é casado. E lá explica tintim por tintim, em detalhe, mostra o desenho do corpo do homem, mostra o desenho do corpo da mulher. Porque tem muitos casais, gente, que se casam, ninguém tem nada de ninguém, tem homem. Infelizmente, você pode ter certeza do que eu vou falar para você agora. Em pleno século XXI, com tantas informações, tem homem que não entende nada do ciclo menstrual da mulher. Tem mulher que quando tá na TPM, antes de vir a menstruação, ela fica louca dentro de casa, gente. Estressada. Fica estressada, sabe? Ela só falta voar na garganta de filho, do marido para esganar. E tem marido que não entende essas coisas, sabe? O bicho é um ogrão dentro de casa. E às vezes falta isso também. Por isso que diz que é bom. A pessoa tem que se aculturar, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que se comunicar, procurar aprender, procurar ser uma pessoa melhor, ter mais a seu entendimento como é que funciona a vida, não só a vida de casal, mas a vida no geral, no todo, né, assim, porque senão fica... Senão não vale a pena, né, porque o homem não tem esse período, né, infelizmente ou felizmente eu não sei, mas é porque Deus permite, o homem não tem, então a mulher ela tem. Então o homem ele tem que entender aquele tempo ali, não é muito tempo, gente, é pouco tempo que a mulher fica estressada, fica nervosa, né? Às vezes chorona, ou às vezes mesmo a mulher fica irritada. Cada uma tem uma forma dela agir. Então é só o homem ter paciência. Esse daqui tem paciência, porque no dia quando ele vê que eu já mudei o meu semblante, ele já diz, essa daí tá pra vir. E eu entendo mais ou menos o tempo do mês aí, quando ela tá daquele jeito lá, eu já sei. Tá, a gente fica, não é que a gente não queira, é o hormônio feminino, né? Fazer o quê? E outra também, Cidinha, os casais eles têm que entender o seguinte, que o marido, o melhor amigo da esposa é o esposo. E o melhor amigo da esposa é do esposo, vice-versa. Você entendeu? O esposo tem que ser amigo da esposa e a esposa do esposo. Porque estão morando junto agora. Você entendeu? Você não tá mais o seu pai, mais a sua mãe. Não. Sair da casa dos pais, estão morando junto. Então essas pessoas, além de ser amor um do outro, tem que ser amigo, tem que ser amiga, porque vocês estão morando junto, então um tem que entender o outro, cada um tem as suas dores, tem as suas dificuldades, tem as suas preocupações, e como é um casal que forma um só carne, por isso que eu sempre costumo dizer que a gente tem que pegar na mão do outro, se preocupar um com o outro, sabe? Procurar de manhãzinha cedo, como foi tua noite, minha filha? A mulher também perguntar pro homem, dar aquele abraço, sabe? Porque principalmente o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar. E não custa nada um dar um abraço no outro, dar um beijo. Ô meu filho, como foi tua noite? Ô meu filho, como foi tua noite? Um bom trabalho, né? Quando vai, um bom trabalho, que Deus te abençoe, minha filha. Sabe, que Deus te proteja. E os dois se conversarem também, porque na rua também tem muita proposta, tanto pelo lado do homem como pelo lado da mulher. E os dois estão alinhados em casa, os dois têm uma aliança.
de viverem junto, apesar da dificuldade, sabe? Eu tenho a noção que, eu sei que na rua tem mulher mais bonita que minha mulher, 10 vezes mais. Como eu sei que tenho a noção que tem cara mais bonitão e, sabe, o cara todo saradão, mais do que eu 10 vezes mais. Só que a minha aliança é com ela e a aliança dela é comigo. Nós temos uma aliança. Respeitar o outro, né? Aí já é uma forma de amor. Isso. É o respeito. O respeito, é uma atitude de não trair, isso sabe? É uma forma de amor, isso aí. Já é... Gente, eu tô assim é porque o frio tá daquele jeito e o nariz começou. Tá bom? Então foi a conversa de hoje que a gente teve aqui. Isso. E eu espero que você que está aí do outro lado, você reflita. Espero que você tenha chegado até aqui. Cuide do seu casamento, sabe? Cuide da sua esposa. E quando eu digo cuidar, não é só dar alimento para ela, o arroz, o feijão, o calçar, o vestir, não. É conversar com ela, sabe? É abraçar Ser ela. mais amigo, né? Mais companheiro, conversar mais. E muitas vezes é só isso que a mulher quer do marido. Não é muita coisa, é pouca coisa. Não é presentes caros, não. É só o carinho, só a atenção do homem estar ali próximo dela já é um presentão. Pode ter certeza. Isso. Procure ser o herói para sua esposa, sabe? A sua esposa está no serviço e ela lembrar isso aí, daqui a pouco eu chego em casa, vou encontrar meu marido em casa. Aí o esposo do mesmo jeito, sabe? Isso aqui é bom. Sabe, é tão bom quando a esposa sente falta do esposo durante o dia e chega em casa, encontra o seu esposo e o esposo também do mesmo jeito. Então isso é que é o casamento. Ter paz, né? Dentro de casa, isso, ter paz dentro de casa um com o outro, se cuidar um do outro. Quando eu preciso, às vezes, quando eu preciso de uma... Eu penso, igual do outro dia que eu falei aqui no vídeo. Às vezes eu penso numa comidinha gostosa, eu dou um jeito de comprar e ela faz pra mim, com toda a minha. Sabe? Então eu procuro também saber aquilo que ela gosta. Não quer dizer que eu seja perfeito, não quer dizer que a gente seja um casal perfeito. Eu estou dizendo que nós estamos trabalhando para isso, para nós sermos exemplo e demonstrar para você que está do outro lado que ainda é possível, mesmo no século XXI, no ano de 2025, ou não sei se você vai assistir esse vídeo daqui a uns 2 anos, não sei, mas no século XXI ainda é possível ter um casamento abençoado. Tá bom, querido? Então, gente, nos siga, né? Nos acompanha aí, comenta o que vocês compartilhar, acharam, né, Cidinha, também. Compartilha, né? E vários, a gente tem na outra plataforma também, vídeo curto. Vão lá, nos acompanhem, vocês vão ver como é que é. Isso, a vida de Vocês casal. vão ver a nossa vida aí também, né? Porque a gente deu o que a gente é aqui, não tem... Isso, o que a gente é aqui na frente das câmeras, a gente é aqui sozinho, tá bom? Porque não adianta a gente fazer aqui viver uma vida aparentemente em palavra perfeita para você e diante de Deus não ser, porque Deus vai cobrar lá na frente. Pois é, então tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês, que Deus abençoe e nos acompanhe nessa rede social. Pois é, e daqui se despede o casal DC, o Daniel e a Cidinha, pedindo que o Senhor ilumine o casamento de vocês, livre do espírito da traição, do adultério, da fornicação ou de qualquer outra coisa que venha tirar vocês da vida normal diante de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.